Amados, vos saúdo com a paz do Senhor Jesus, pastor Tanek, pregador do Mar, tem mais uma exposição bíblica. Primeiro livro dos Reis, capítulo 13. Desde já te peço, você que não é inscrito, se inscreva no canal, você que está chegando aí agora, obrigado pela sua visita, pela sua presença, Deus te abençoe. Ative o sininho para notificações de mensagens, ensinamentos e estudo bíblico. Nós acompanhamos a revista Estudando a Bíblia em Classe e vamos ao capítulo 13. Terminamos o capítulo 12, a divisão do reino, reino do norte, reino do sul. Deus dando a Jeroboão, um efraimita, o reino, um Zé Ninguém. Então nós terminamos o capítulo 12, a idolatria, o desvio moral e espiritual de Jeroboão. Totalmente se entregou aos ídolos, à prostituição, à deusa da prostituição. E terminamos assim o capítulo 12. E agora nós temos o capítulo 13. Deus enviando um profeta lá do outro reino, e agora é Judá, para clamar contra o altar. Um altar que foi feito em Betel, e Betel quer dizer casa de Deus, casa de oração, onde Jacó viu uma escada, anjos subindo e descendo, mas Jeroboão profanou esse lugar, e agora está sendo um âmbito de prostituição, de idolatria, e ele está lá no altar, oferecendo sacrifícios. É tão arrogante que ele arrogou para si a função de sacerdote. Ele é sacerdote não de Deus, mas dos deuses. E está lá oferecendo sacrifícios, e Deus manda um profeta para clamar contra o altar. Já conhecemos essa história do profeta, eu não vou me ater muito no texto bíblico, nós vamos resumir, porque eu acho muito importante, aplicações. Então o profeta vai chegar lá, em Betel, onde Jeroboão está lá com a turma, fazendo festa, oferecendo sacrifício. Mas antes do profeta ir, Deus tinha dado para ele duas mensagens. Isso é que eu quero pontuar, porque é muito importante. Duas mensagens. Uma era para ele, pessoal. Não tinha nada a ver com Jeroboão, com aquela turma de ímpio, de idólatra. O profeta ele está vindo de Judá. E se nós prestarmos atenção na história, Roboão ainda ficou firme, ficou teteando entre os mandamentos, entre o caminho de Davi, que é muito bom, positivo, e os caminhos de Salomão, por 3 anos ainda. Depois que ele se apostatou, veio a apostasia de Roboão. Então esse profeta vem de Judá e ele tem uma mensagem contra o altar. Não é nem contra o rei, é contra o altar. Um altar que foi feito, profanou um lugar sagrado. Então ele tem uma mensagem contra o altar e tem uma mensagem pessoal dele. Qual era a mensagem pessoal dele? Foi o que ele expôs para nós. Está exposto no texto. Você vai por esse caminho. Chegar lá, né, nesse lugar você não vai comer pão, nem, não para comer nada. Não come nada. E não volte pelo mesmo caminho. Essa mensagem era para ele. Era pessoal do profeta. Aí é onde eu vejo o erro. Talvez você só viu o erro a hora que ele é enganado pelo profeta velho, que vai sair aqui mais na frente. Aí mora o erro. Ele tem uma mensagem que não é para Jeroboão, não é para Israel, é para ele. Você vai proceder assim, assim, assim. Era ele. Era pessoal dele. Então eu quero destacar esse ponto porque é muito importante. O que Deus falou para mim é para mim. Certa vez Deus exigiu de um pastor para ele fazer 3 dias de jejum. Você imagina agora se ele espalha essa mensagem que ele recebeu do Senhor. 3 dias de jejum, ele ainda negociou com Deus. Falou: Senhor, mas eu vou fazer só até as 18 horas, não vou à noite, dia e noite não. Aí fez os 3 dias de jejum. Imagina agora se ele sai comentando: Deus mandou fazer 3 dias de jejum. Enfim, depois desses 3 dias de jejum, pareceu um oprimido. O testemunho dele está na internet para todo mundo ouvir. Foi num podcast aí, 2 minutos de prosa. Ele repetiu esse testemunho. Pastor Silvino. E no final, alguém oprimido deu um tiro
para matar ele. Ninguém sabe para onde foi essa bala. E no final Deus deu discernimento a ele, que era o atrevido, o adversário. Ele falou assim, quer ver? Que ele vai colocar o rabo entre as pernas e vai sair de fininho. Foi dito e feito. O cara saiu igual um animal. Agachou e saiu de fininho, ficou lá no cantinho. Era um oprimido. Outro dia Deus mandou uma jovem fazer um jejum. Acho que meio-dia de jejum. Ou um dia, o prazo eu não lembro. Mas mandou fazer e ela desobedeceu. Não fez. Aí veio no outro dia, ou passou uns dias, um camarada veio com a arma, colocou na cabeça dela e levou o celular. Deus queria dar a ela livramento. Orientação. Deus falou comigo, você vai ser pastor. Eu tinha 19 anos, estava trabalhando de porteiro na porta da igreja, e Deus falou comigo assim direto, você vai ser pastor, vou resumir, vai ser meu ungido, não tem para onde correr e não tenha pressa. Isso passou mais de 20 anos, e eu tive a infelicidade de comentar com uma jovem. Então veio a circunstância, eu passei um período afastado da igreja, pouco tempo, mas passei. E que vergonha que me dava quando eu olhava, quando aquela jovem estava presente, agora já casada, em algum evento que eu estava, ou em algum culto, porque eu tinha falado para ela que ia ser pastor. Então a adversidade vem, mas está a serviço de Deus. Mas, amados, não era para ele ter contado essa parte era dele. Era pessoal, era uma orientação para ele. Não tinha nada a ver dele expor aquilo ali. Você quer ver? Naamã veio a Israel, e o profeta Eliseu, ele veio com muito presente, muito mesmo, uma carga de presente. O profeta Eliseu simplesmente disse, eu não quero. Então quando o rei diz que vai dar um presente para o profeta, aí ele, não, Deus falou para mim não comer, nem parar, e Deus me orientou, e isso era para ele. Vê se o profeta Eliseu deu muita confiança para Naamã, o chefe do exército da Síria, não era um qualquer. E a Síria naquela época dominava os reinos, era uma potência. O rei de Israel ficou tremendo de medo. Ficou tremendo de medo quando o rei da Síria falou, estou enviando um servo para você curar ele. O profeta Eliseu não deu confiança. Não entrou em detalhes. Não. O porquê que eu não vou receber, o porquê que você não vai comer comigo. Não, eu não vou comer e acabou. O profeta Eliseu foi curto e grosso. Aí Geazi foi lá e pegou o presente. Quando ele voltou, aí o profeta Eliseu fala mais alguma coisa. Ô Geazi, era ocasião para você tomar presente, ou seja, o presente que você tomar num ato desse fica como paga da cura, e não é a ocasião para se tomar presente. Então esse é um erro do homem de Deus, abrir o bico. E o outro ponto, que está logo no versículo 11, está no versículo 11 aqui, é os contadores de história. É tudo focado na nossa boca, cuidado. O homem é conhecido quando ele abre a boca. Ele abre a boca aí a gente conhece. Então a gente tem um profeta precipitado, porque ele está expondo uma oração, uma ordem que foi dada a ele. Não tem nada a ver ele expor a ordem que Deus deu para ele. Aí ele expôs a ordem que Deus deu para ele. Olha só no versículo 11. Ora, morava em Betel um velho profeta, seus filhos vieram contar-lhe aos contadores de história tudo que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel, e as palavras que dissera ao rei, contaram-na também a seu pai. Olha o grau desse profeta velho. Se os filhos dele estão envolvidos no âmbito de idolatria, de prostituição, ele não é um homem de Deus, não é um profeta de Deus, porque ele está conivente. Os filhos estão contando o que aconteceu. Os filhos estavam lá. O que eles estavam fazendo lá? Foram lá só. Não, eles estavam participando daquela orgias, daqueles
daquela decadência espiritual e moral que Jeroboão promoveu. Então eles chegam em casa, pai, o senhor não sabe o que aconteceu. Chegou um profeta que veio de Judá, e quando ele foi embora, a mão do rei secou, e ele orou, a mão do rei voltou para o lugar, e o rei, olha só o que ele revelou. Ele revelou que estava sem comer. Ninguém sabia. Podia olhar para ele, olho fundo, ao ver alguma evidência de que estava sem comer, mas ninguém precisava saber. Não, Deus me disse para mim não comer nesse lugar, eu estou com fome. Abriu a boca. O adversário já pegou um ponto para tentá-lo. Já tinha um ponto, a necessidade fisiológica. Como Jesus foi tentado. Podia ficar quieto, lá na frente a gente vai ver o profeta Elias andando 40 dias e 40 noites com a força de uma comida que Deus deu para ele. Mas vamos ver também que o profeta era... Não é só o peixe que morre pela boca, o profeta era meio glutão também. É muito bom comer, né? Quando fala de comida, amor de mãe, aquela comida que mamãe fazia e faz até hoje, né? É muito bom comer. Mas aí ele se revela que está com fome. Ô pai, o senhor tinha que ver, o profeta chegou lá, fez isso, aconteceu isso. E o rei chamou ele para comer, ele disse que não ia comer porque a ordem de Deus era ele não comer aqui, em Betel. Porque o profeta velho morava em Betel, em algum lugar em Betel também. Aí o velho arquitetou, talvez com boas intenções, como dizem, o inferno está cheio de boa intenção. Pessoas que dizem assim, mas Deus não é carrasco. Deus não ia deixar um homem desse sem comer, um homem que faz sinais. Aborda o meu jumento. E já maquinou, o profeta velho escutou, e já teve prazo para maquinar o que ele ia fazer para fazer o homem de Deus desviar do seu caminho, se desviar do caminho. A rapaziada chegou lá contando a história e contou tudo, como está aqui no versículo 11. E as palavras que disseram ao rei, contaram-nas também ao seu pai. Quais as palavras que ele disse ao rei? Não, Deus falou, não come, não volte para esse caminho. Aí, meu amigo, cuidado com a orientação. Eu preciso vigiar muito com isso. A orientação que Deus deu para mim. Sempre vai parecer um profeta velho para nos dissuadir, nos tirar da presença de Deus, nos fazer desviar o caminho, nos tirar do caminho. E hoje o profeta velho são os teólogos. Estudaram teologia, se formaram, são doutores. E eu quero deixar esse ponto aqui. Eu tenho batido muito nessa tecla, contexto histórico. A Bíblia diz, não extinguais o Espírito, não apague o Espírito. Como que se apaga o Espírito Santo de um texto bíblico? Contexto histórico. Ah, isso aqui Deus falou. É uma doutrina bíblica, muitas doutrinas da obra que nós temos, o ósculo santo, o véu, a doutrina do lava-pés. Aí você vai para os teólogos, contexto histórico. Qual é o contexto histórico? Qual o modo que as pessoas viviam? O que acontecia? Qual era a cultura daquela época? Aí deixa lá no passado, apagou, extinguiu o Espírito, que é transcendental, que inspirou a Bíblia. A Bíblia é um livro inspirado não só para aquela época, para o contexto daquela época. É inspirado, vale para todo o povo de Deus e todas as épocas. Se você voltar uns 30 anos à igreja, como se comportava, as denominações e como se comporta hoje, por causa do contexto histórico, vão apagando, extinguindo o Espírito e tirando doutrinas, dando ouvidos ao profeta velho. É muito profeta velho que tem no nosso meio. E não vem de fora, não. Fica esperando vir de fora, não. É de dentro mesmo. Outro dia, um pastor, um líder, ele recebeu uma orientação. Olha que o apóstolo Paulo disse que o bicho ele se manifesta como um anjo de luz. Para enganar, ele não vem de chifre,
Não, ele vem como anjo de luz. O pastor recebeu uma orientação para uma viagem. E ele começou a se arrumar para ir, ele creu. Ele creu. Só que Deus, para lhe dar o livramento, Deus falou assim: ungido, mudei os planos. Orientou ele a uma viagem para outro lugar. Porque nessa viagem, o bicho já tinha armado um laço de morte. Então o profeta velho está no nosso meio. Ele não vai vir lá de fora. Ele está no nosso meio. E é muito fácil a gente se desviar do caminho. Jesus disse, exemplo, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele nos tirou do caminho das trevas, do caminho da escuridão e nos colocou no caminho da luz. Mas, de vez em quando, Satanás se manifesta como um anjo de luz. Aí é muito fácil falar do profeta, mas quantas vezes? Olha só o que o Salmo 1 diz: bem-aventurado, ou seja, feliz é o homem que não para, não se detém, não para, não anda no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Quantas vezes nós se assentamos através da internet, das redes sociais, nós entramos e paramos e sentamos no caminho dos pecadores. Desviamos aquele caminho que o Senhor traçou para nós, na ética, na moral, na doutrina, na perseverança. Então o caminho, foi isso que foi ensinado: perseverai-vos na doutrina dos apóstolos. Mas aí os profetas velhos entrou com isso aí de contexto histórico. Vão pagar um preço muito alto. E às vezes dão lugar ao adversário, como eu disse, com boas intenções. Ah, esse homem tem que comer, senão ele vai morrer. Quem falou para ele não comer garante, foi Deus. Ué? Quem falou para ele não comer, garantia ele. Já citei aqui o profeta Elias, que andou 40 dias e 40 noites com a força de uma comida e dada por Deus. Foi alimentado também pelos animais, pelos corvos, por uma viúva. Comer é bom demais, né? Eita. Vem cá, rapaz, Deus, eu também sou profeta e Deus, um anjo falou comigo. O apóstolo Paulo diz que se um anjo descer do céu com outro evangelho, está escrito: perseverai-vos na doutrina dos apóstolos. Aí vem os profetas velhos, extinguindo, apagando o espírito. Perseverai-vos na doutrina dos apóstolos. Se um anjo descer do céu trazendo outra doutrina, que seja anátema, maldito, sem valor. A doutrina dos apóstolos é muito séria. E no âmbito feminino? Cheio de profeta velho. Profeta velha. A Bíblia diz para o casal não se separar, a não ser que seja de consentimento mútuo. Ou seja, vão fazer um jejum, vão consagrar a vida, vão. Mas depois volte para que Satanás não ache brecha. Aí a profeta velha, sabe como é que eu resolvo lá em casa? É a história. É a história que se conta. Se não tiver, não tem. Se não me der o que eu quero, não tem. E vai ensinando essas coisas, contrariando a palavra de Deus. Vê se não é espírito de profeta velha. Talvez na casa dela funcione, na sua casa vai separar você do seu marido. Vai separar o casal. Muitos casais têm se separado por causa disso. Tá fazendo papel de mulher tola. Talvez para ela funcione, mas para você não vai funcionar. Tem muitos casais se separando por causa disso, separados por causa disso. Profeta velho. Tem muitos dentro das igrejas. E ele aborda o jumento e o profeta está parado lá, descansando, debaixo de um carvalho, que na época era uma árvore frondosa, tinha
Abraão já armou sua tenda debaixo de um carvalho. Temos várias histórias na Bíblia sobre o carvalho. Era uma árvore bem frondosa, que dava para fazer casa debaixo dela. Ele está lá, sentado, descansando. E o velhão chega, a fim de desviá-lo do seu caminho. Quando ele diz, eu também sou profeta, e um anjo falou comigo. Poxa, tinha que pontuar. Ele tinha que pontuar. Um profeta de Deus, que morava por ali, naquela região, era o profeta Aías, que depois de Jeroboão, o filho vai ficar doente, ele vai mandar sua esposa ir lá, mas Aías já está velhinho. Então, se Deus me deu uma missão, aí, e fala para mim o que eu não devo fazer, aí vem outro. Se tem um profeta lá com essa intimidade de falar com um anjo, por que Deus mandaria eu? Essa devia ser uma das coisas que ele tinha que pontuar, pensar. Mas aí, junta a fome com a vontade de comer. Não é só o peixe que morre pela boca, é o homem também, nós também. E essa mensagem de não comer era para proteger ele. Protegê-lo. Tem muita gente que pensa, hoje a comida virou um prazerão. Sempre foi, né? Sempre foi. É um prazer, nós temos um prazer em comer. Gera uma satisfação, gera prazer. Quando pensamos em prazer, comida. Aí aonde a Bíblia manda nós vigiarmos, seja a tua comida o teu remédio a tua comida. Não coma só por prazer ou pelo cheiro, pelo sabor. Eu não sei que gulosema que esse velho disse que faria para o profeta. Mas ele volta e come ainda na mesa. Aí Deus usa o velho mesmo. Assim diz o Senhor. E ele perde um privilégio muito grande para um judeu, para qualquer um de nós. Imagine você ser enterrado por pessoas estranhas. O certo é nós sermos enterrados pelos nossos filhos, no mínimo pelos nossos parentes. Mas aí a mensagem que vem do Senhor, que os ossos dele não seriam enterrados com seus pais. Ele seria enterrado em outro lugar. E o que acontece? Quando ele sai daquele ambiente, certamente hostil, a Bíblia diz que o leão está sempre a serviço de Deus. Vamos ver lá na frente um profeta, ele vai dizer para um homem, dá um soco na minha cara. E o homem, que é isso, pai? Dá um soco na tua cara? Não vou dar não. Porque resistiu à palavra do Senhor, um leão vai te atacar e vai te matar. O camarada saiu, andou alguns metros, o leão saiu e o matou. Ele chama outro homem, dá um soco na minha cara. E esse não hesitou, deu um soco na cara dele, porque era a forma que Deus queria que ele profetizasse para Acabe. Com o rosto machucado, ferido. Porque Acabe devia ter ferido um rei e não feriu, poupou-lhe a vida. Aí tinha que profetizar assim. Deus queria assim, Deus é soberano. Leão, vamos ver várias vezes na Bíblia, a serviço de Deus. Vamos ver os leões com a boca fechada para não tocar no profeta Daniel. Mas lá na frente, no Império de Nero, existia, tipo hoje a gente vê aí um Maracanã, onde se monta um campo de futebol e fica uma arena. E era montado uma espécie disso, para diversão. E os leões, os cristãos, eram a diversão, porque na soberania de Deus tem um número de mártires, de pessoas para ser martirizadas, que vai se completar. E eram jogados naquela arena. Eu queria ver a igreja do tempo de Paulo, Pedro e João, os heróis que tombavam na arena e chegavam no céu com a vitória nas mãos. Aleluia. Os leões, matavam mesmo, comiam, devoravam. Soberania de Deus. E os animais obedecem a Deus literalmente.
Deus falou para o leão, só mata o profeta, ele só matou. O leão não mata, se ele não for comer, tá? Ele não mata para guardar para outro dia. Quem faz isso somos nós. O leão mata e come. Mas ele matou o homem, a ordem de Deus foi só mata esse homem, mata esse profeta. Ele matou o profeta. Você já viu como é que o leão mata? Ele agarra aqui, ó, na crateia e mata um búfalo de tonelada. Ele sufoca o bicho. E certamente ele matou assim esse profeta. Agarra na crateia, perde o ar e morre em poucos minutos. Só mata. Foi essa a ordem de Deus. Oxa, mas Deus não deixou por menos. Amados, a Bíblia diz que o tolo passa e sofre a pena, e sofre as consequências dos nossos atos. Todo pecado tem uma justa retribuição. A Bíblia diz que Deus vela pela sua palavra para cumprir. Então essa lição que Deus dá para nós, não desvie da voz do Senhor, custe o que custar. Não tome atalho. Não dá ouvido ao profeta velho, porque ele vai chegar no seu caminho. E Deus vai deixar para testar o nosso coração, para ver se nós estamos com integridade na presença dele. Deus vela pela sua palavra para cumprir. E cumpriu. Quando Deus diz não, e eu me desvio, eu tenho consequências. Eu tenho consequências, tem um preço a ser pago. Infelizmente, o preço desse profeta foi alto, morte. Quanta gente está morrendo por aí? Porque se desviou do caminho, se desviou da orientação de Deus. Estão seguindo o seu nariz. Estão seguindo o seu coração, que é enganoso e perverso. Estão andando no seu próprio caminho. Estão atrás de comida. Estão desviados do caminho, se alimentando na roda dos escarnecedores, na roda dos pecadores. Param para ouvir o que não deve, a quem não deve. Um pastor nosso, ele diz, entrou em depressão porque ele parou para ouvir o profeta velho, alguém que começou a falar de uma nova era. A palavra de Deus no profeta Jeremias diz assim, procurai pelas veredas antigas, o caminho antigo. Procurai pelas veredas antigas, andai por ela, e achareis descanso para vossas almas. Não, pastor, mas tem um caminho novo aí que ó, todo mundo está indo. Se está todo mundo indo, já desconfia. Porque a Bíblia diz que a porta é estreita e poucos são os que entram por ela. Aí Jeroboão está arrastando multidões. Está lá o ídolo. Os ídolos. Colocado na cidade, na casa de Deus, Betel. Profanada. Então a mensagem do profeta é que Deus vai levantar um rei que vai fazer uma lenha. E nós temos o cumprimento dessa profecia, literalmente. Quer ver? Eu vou com você aqui, ó. Segunda Crônica, capítulo 34, versículo 5. E os ossos dos sacerdotes queimou sobre seus altares e purificou a Judá e a Jerusalém. Isso aqui vai se cumprir lá na frente. Israel já não era mais reino. Sabe que o último rei de Israel foi Oséias, foi levado para o cativeiro. E sabe o que aconteceu? Segunda Reis 17, 24, o rei da Síria trouxe gente de Babilônia, de Cuta, de Ava e de Amate, de Sefarvaim, e os estabeleceu nas cidades de Samaria, que era a capital de Israel, para substituir os israelitas. E eles ocuparam Samaria e habitaram nas suas cidades. Estava dominado Israel pelo rei da Síria, quando Josias veio. E ele vai lá em Betel e ele destrói toda essa desgraça de idolatria, de prostituição. Ele vai destruir isso tudo. E ele vai chegar num lugar, ele vai ver um monumento. E ele vai... Que monumento é esse? Já
doido para destruir. 2 Reis 22, 2 Reis 22, 17. O rei perguntou: que monumento é este que estou vendo? Os homens da cidade disseram: é o túmulo do homem de Deus que veio de Judá e proclamou estas coisas que tu fizeste ao altar de Betel. Aí ele: opa, deixa quieto, não mexe não. Não mexe não. Se cumpriu literalmente. Eu velo pela minha palavra para cumprir, diz o Senhor. Então toda a palavra do profeta velho, dessa profetada que está por aí, cairá por terra. E punido por Deus vai ser quem recebeu a orientação e se desviou do caminho. E Deus é soberano. Ele usou o próprio profeta velho para lavrar a sentença do profeta, como usou a mula de Balaão. Deus faz o que lhe apraz. Terei misericórdia de quem eu tiver. Alguns se desviam do caminho, continua vivo. Outros se desviam e morrem. São punidos com a morte. Então nós temos pontuado aí algumas coisas para prestarmos atenção. E caminhando aqui para o final desse texto, versículo, no finalzinho aqui, e aí o leão não come nenhum nem outro. O profeta velho vai lá, coloca em cima do próprio jumento dele, vai puxando o jumento, montado no dele, puxando do profeta, e vai embora. E vai cumprir a palavra do Senhor. Vai cumprir que ele vai ser sepultado em Betel. Ele não vai ser levado para Judá, para a sua terra. Ele vai ser enterrado ali em Betel. E agora o profeta velho pede que quando ele morrer, a sepultura era dele, enterra junto. E houve uma comoção de tristeza, remorso. E o homem de Deus é enterrado. E o profeta velho ainda, esse é o homem de Deus que desobedeceu a voz do Senhor. É mole. Muita gente se desvia do caminho, e fora do caminho do Senhor, desviado, aparece lá profeta. Depois que está lá na lona, alguns já vi testemunho na bebedeira, bebendo cerveja e sentado entre a roda dos pecadores, e alguém chega e fala: rapaz, aqui não é seu lugar não. Aí já está morto espiritualmente, já extinguiu o espírito, porque deu ouvido. O Senhor disse para nós: não encosta em pastor, não encosta em vaso, tudo cai. Nós temos que andar ligado com Deus, buscando discernimento. Cuidado com quem você está ouvindo, a história que estão te contando. Porque a partir da história você passa a ser um profeta velho, ou não, comovido talvez, com dó. E tem muito profeta velho. Tem jovem que está esperando a orientação do Senhor para se casar. E o profeta velho chega e diz: ô minha filha, você não vai se casar não, está ficando velha. Isso é profeta velho. Dá conselho a irmãs que estão se casando novas para não ter filhos. Você está muito nova para casar, minha filha. Profeta velho. De tanto ouvir, extinguir o espírito, nós estamos vendo as igrejas se acabando. Nos Estados Unidos da América, onde foi palco de grandes avivamentos, você vê agora grandes templos se tornando bares, shoppings, lojas, porque deram ouvido ao profeta velho.
O profeta velho, ele traz um caminho novo. O caminho que Jesus abriu para nós está aberto. Há mais de 2000 anos atrás, os apóstolos, pelos nossos antepassados, que foram orientados, guiados pelo Espírito Santo. E nós temos que nos manter firmes naquilo que nós fomos ensinados. Amados, e fechando o texto aqui, aí o profeta é enterrado, ele fala assim: certamente se cumprirá a palavra do Senhor contra o altar de Betel. Quando eu morrer, sepultai-me no sepulcro em que o homem de Deus está sepultado. Põe meus ossos junto com os ossos dele. Porque certamente se cumprirá o que pela boca do Senhor clamou contra o altar que está em Betel, também contra todas as casas dos altos que estão nas cidades de Samaria. Aí o rei Jeroboão viu os sinais, viu o sinal de Deus. Era só um sinal. O altar se fender de alto a baixo e desmoronar. Mas aí, como ele estendeu a mão, prenda esse homem, a mão dele ficou seca, não voltou mais, ele não conseguia mais encolher a mão dele secou-se. Aí pede: ora ao teu Deus, não é ora ao nosso Deus. Não. Ora ao teu Deus. E foi outro sinal que foi dado ali. Orou, a mão dele voltou ao normal. Imagina, um homem que vê um sinal desse continua incrédulo. Porque, como Jesus disse, não é sinais. Vocês me pedem um sinal e vocês estão aqui porque eu dei pão para vocês. E me pedem um sinal. Não é sinal. Converte ninguém. Fechando aqui. Nem depois destas coisas deixou Jeroboão o seu mau caminho, porém tornou a fazer dentre todo o povo sacerdotes dos lugares, e a qualquer que queria consagrava sacerdote nos dois lugares altos. E isso foi a causa do pecado da casa de Jeroboão. E isso, versículo 34, foi causa de pecado a casa de Jeroboão para destruí-la e extingui-la da face da terra. A camarada continuou na seu caminho torto. Não teve jeito. Então, ó, essa lição traz para nós essas advertências. Cuidado com o contexto histórico, está tirando muita gente do caminho. Lembra que toda a Bíblia ela é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Olha a advertência do apóstolo Paulo: não extinguais o Espírito, ou seja, não apague o Espírito. Não deixe ele lá no passado. Não. Arrependei-vos e convertei-vos. Se alguém está conseguindo te tirar, se desviar do caminho, seja pelas redes sociais, seja na escola, moço, moça, está todo mundo indo, todo mundo faz. Você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Cuidado. As consequências virão. Todo pecado tem uma justa retribuição, repito. E Deus é soberano. Que Deus nos abençoe. Até a próxima exposição, que será no capítulo 14, estaremos no batismo. Não teremos esse estudo nas nossas igrejas, mas estaremos fazendo a exposição. Os irmãos que nos acompanham nos perdoam, porque essa semana ficou difícil. Por isso eu estou postando essa exposição no domingo, porque a semana foi corrida, agenda cheia, mas graças a Deus, nosso trabalho, o trabalho do Senhor, vai ficar atrasado, mas não em branco. Deus abençoe, um abraço, até a próxima, se Deus nos permitir.